Calorosas saudações, bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos o ex-ministro da Playmobil. Já agora, se ainda não meteram like no vídeo, metam like que ajuda bastante e subscrevam o canal, que no final do dia é mais barato do que os 300 euros que cada um de nós foi obrigado a dar para a TAP. Exatamente, em média foi o que cada um de nós portugueses pagou. Portanto, vamos ouvir uma entrevista em que o homem pelo qual nos obrigou a pagar esses 300 euros é completamente humilhado e rasgado por José Rodrigues dos Santos. Sem mais demoras, vamos levantar voo para esta entrevista. Para compreender o futuro, muitas vezes temos que esclarecer o passado. Quando o senhor estava na oposição, queria pôr as pernas dos banqueiros alemães a tremer. Quando chegou ao governo, sob a sua responsabilidade, as únicas pernas que tremeram foram as dos trabalhadores da TAP, a quem foram cortados salários e foi feito um despedimento coletivo, aliás, ilegal. Não acha que isto põe em causa a sua credibilidade? Então, eu antes de ouvirmos a resposta do Pedro Nuno Tancos, eu acho que é fantástico, só para te contextualizar, esta é a primeira pergunta da entrevista. Eu gostava que a entrevista que foi feita ao António Costa na TVI a semana passada tivesse a mesma índole crítica e de investigação que o José Rodrigues dos Santos fez na sua primeira pergunta, porque só a primeira pergunta foi melhor do que toda a entrevista toda da TVI. Antes de mais, boa noite, é um gosto estar aqui com o José Rodrigues dos Santos e com quem nos está a acompanhar. As minhas declarações em 2011 têm que ser localizadas num tempo que estava a ser muito duro para os portugueses. A dívida pública era a justificação para impor cortes nos salários e nas pensões e, portanto, há uma intervenção que tem que ser localizada no tempo. E dela e daí, obviamente, como nada, aliás. Só uma à parte, o Pedro Nuno Santos justifica assim que a localização do que ele disse da dívida, para quem não sabe, aquele famoso do vídeo dele a dizer porque as pernas dos banqueiros alemães até tremem porque nós não vamos pagar dívidas. Bom, ele diz que tem um tempo e um espaço, mas que eu saiba, em qualquer tempo e em qualquer espaço as dívidas são sempre para pagar, no mínimo para gerir, já dizia o outro. Portanto, não compreendo onde é que ele quer chegar. E outra coisa, factualmente falando, ele utiliza aqui a expressão da dívida pública como justificação. O Partido Socialista, quando o Pedro Nuno Santos estava no governo, subiu a dívida pública, em termos de percentagem do PIB e em termos absolutos, para valores superiores ao da altura que ele disse que não pagava dívidas a ninguém. Portanto, quer dizer, na altura, em 2011 ou 2012, não pagava. Mas agora, que percentualmente falando, até chegou a níveis mais elevados do que em 2011 ou 2012, já pagava porque estava no governo? Hipocrisia. Mas é preciso situá-la num tempo e num espaço. Entretanto, no que diz respeito à TAP, em concretamente, nós estamos perante uma empresa que estava no chão, que perante a pandemia parou o seu negócio, que estava em risco, já tinha, aliás, problemas antes da pandemia, e a pandemia ditou que a empresa, se não fosse intervencionada, era encerrada. E por isso a reestruturação que se fez na TAP foi essencial para garantir que hoje temos uma empresa saudável e a dar lucro. E, portanto, uma empresa que salvou empregos, não é? E, portanto, é assim que nós temos que ver. Eu só queria dizer uma coisa. Qualquer empresa que tenha uma injeção de capital de 3,2 mil milhões de euros à pala dos contribuintes portugueses, se não estivesse a dar lucro neste momento, é que seria problemático, já para não falar que a TAP em si já deu vários prejuízos aos contribuintes portugueses e até na própria parte do setor privado em termos de acionistas, em vários anos. Portanto, a TAP, no caso em concreto, neste momento em Portugal, é muito mais um problema do que é uma solução. Isto é apenas uma desculpa para o exercício do poder do Partido Socialista se estender ainda mais em termos das suas funções empresariais do Estado. Essa é a realidade. Portanto, mais uma vez, é uma gandapeta. É uma gandapeta. Às vezes é preciso tomar decisões difíceis para salvar, e neste caso para salvar a TAP. Portanto, podem os militantes do PS e os portugueses em geral perceber pelas suas palavras que, se considerar necessário, fará despedimentos e cortes de salários. Não pode dizer as coisas assim. O que nós temos que estar... Pode, porque foi isso literalmente que o Pedro Nuno Santos acabou de dizer. É preciso tomar decisões difíceis. Portanto, no caso em concreto, não é? Portanto, se as decisões difíceis no caso, na altura, nem era nacionalizar a TAP. Era permanecer a situação como estava e acreditar que o mercado iria colmatar essa falha deixada pela própria TAP, que na verdade já deixa várias. Há companhias privadas a fazerem a grande maior parte dos voos da TAP por preços muito mais abaixo do que aquilo que a TAP oferece, com a injeção de capital público. Enfim, não consigo compreender. E nunca se esqueçam, nós demos cada um em média 300 euros para a TAP.
Vamos andar a pagar isto anos e anos e anos. Prontos, e isso é muito importante, é nós termos a capacidade de tomar decisões, mesmo que elas sejam difíceis, mesmo que elas não sejam populares. Então está a confirmar o que eu acabei de dizer. Não só faz sentido fazermos essa apreciação perante um caso concreto, uma situação concreta. A TAP, naquele momento em concreto, se não fosse intervencionada e se não passasse por um processo de reestruturação, ela falia, fechava. E isto é muito importante nós termos esta noção de que na política, como na vida, como em qualquer profissão, nós às vezes temos que tomar decisões que são difíceis, mas que têm como objetivo, no caso em concreto, salvar uma empresa, noutros casos, fazer avançar o país. Eu quero deixar, então, vamos imaginar então que a TAP falia, e a minha questão, vamos imaginar, no pior dos cenários a TAP falia, etc, e havia despedimentos, etc, porque não havia atividade na altura da pandemia, como sabem, portanto não havia praticamente voos absolutamente nenhuns, portanto a atividade estava a ser financiada mesmo não havendo produtividade para isso ser financiado. A minha questão era, nesse período, nessa conjuntura económica e até posterior e subsequente, vamos supor que a TAP ia à falência, alguém acredita que nenhuma empresa do setor privado teria a iniciativa de colmatar as slots de voos que a TAP estava a cobrir no caso em concreto? É que é um bocado difícil. Aliás, a própria Ryanair disse que queria investir na TAP, ou fazer o lugar de mercado que a TAP estava a explorar por preços muito mais abaixo. E além do mais, se virmos, Portugal tem uma posição geoestratégica em termos comerciais muito interessante, porque é uma porta de entrada para o Atlântico, não é? E do Atlântico também. Portanto, haveria certamente e de forma muito fácil vários interessados naquilo que era o hub de Lisboa. Só que isto não convém, sabem porquê? Porque é bom que o Estado tenha grandes ativos em termos financeiros, porque é uma boa forma de capitalizar taxas e espalhar influências em vários casos, nomeadamente as indemnizações da Alexandra Reis, que 1 milhão de euros, ou a outra a Teresa Lopes, que foi 1,5 milhão, se não estou em erro. Portanto, só nestas duas indemnizações. Seja como for, quem as paga sabem quem são, enquanto a TAP for do Estado, sabem, somos nós. Quando se descobriu que Alexandra Reis recebeu da TAP uma indenização de €500 mil, o senhor emitiu um despacho a exigir explicações à TAP. Veio depois a descobrir-se que foi o próprio senhor quem autorizou esta indenização. Não deveria ter pedido explicações a si mesmo? Desculpem, o José Rodrigues dos... E reparem na cara dele, ele claramente riu-se quando escreveu esta pergunta pela primeira vez, riu-se a escrever isto. Eu agora quero ouvir, agora estou curiosíssimo para ouvir, porque era o que faria sentido. Já agora, as indemnizações que o Pedro Nuno Santos mandou foi pelo WhatsApp. Agora já há a opção pelo WhatsApp de ter conversas connosco próprios. É um bocado esquizofrénico, eu sei, mas já dá. Portanto, o Pedro Nuno Santos já poderia fazer isso pelo WhatsApp. Não, porque o processo de despedimento, do ponto de vista legal, e a justificação era da responsabilidade da empresa, que tinha procedido ao despedimento. Aquilo que foi pedido à TAP foi a informação que eu não tinha, qual era a fundamentação jurídica para aquele despedimento. Essa fundamentação jurídica não tinha surgido do meu gabinete ou do Ministério das Infraestruturas. Surgiu do número do WhatsApp do Pedro Nuno Santos, que é o mais interessante. Vá lá que não foi pelo Discord, que segundo alguns canais de televisão é uma rede perigosa e tal, e não sei o que mais. Mas explique-me um pouco isto, porque nós ficamos surpreendidos quando vimos que foi o próprio senhor quem autorizou este despedimento. Como é que autorizou? Em que circunstâncias o fez? Por WhatsApp. A questão é esta, é por WhatsApp. Este senhor, não o José Rodrigues dos Santos, nem eu, mas o Pedro Nuno Santos, concedeu indemnizações milionárias, literalmente, ou, enfim, para lá caminhavam, pelo WhatsApp. Portanto, não foi nada escrito. Ou melhor, foi, mas não foi em papel. Portanto, é um bocado duvidoso. Bem, se há episódio destes últimos 8 anos que foi profundamente escrutinado, é esse, não é? Quer dizer, teve uma comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos a revisitar. Mas o senhor mandou mensagens, WhatsApp, como é que foi que ou falou diretamente? Quer dizer, há 2 momentos. Reparem que ele não responde, até coça a cabeça como sinal de confusão. Há um primeiro momento em que é colocada a mim, pela ex-CEO, uma situação de funcionamento não tão saudável da Comissão Executiva e a vontade da CEO... Mas eu estou a falar sobre a indemnização, não é todo o processo. Não, mas o processo de substituição começa com a apresentação dessa vontade por parte da CEO e isso é reconhecido por mim logo no início. Depois, no fim, eu não conduzi o processo não foi conduzido por mim enquanto ministro, e no fim, quando é colocada uma questão por parte do secretário de Estado, eu não estava presencialmente
no Ministério, era preciso dar uma resposta e dei a resposta pelo meio que é usado por todos o nós. WhatsApp. Sim, claro. Eu não estava... Se eu estivesse... Minha questão é... Mas eu não sei se o Pedro Nuno Santos tem noção. Ele tem noção, porque reparem que ele nem sequer diz a palavra WhatsApp, porque sabe perfeitamente que isso, em termos de conjuntura léxica, o vai ridicularizar em termos mediáticos e comunicacionais. O mais interessante disto tudo é que ele sabe que fez a asneira, está completamente encurralado nesta entrevista, e o pior de tudo é que ele está a tentar desculpabilizar a sua falta de profissionalismo. É que o Ministério das Infraestruturas, para se ter noção, é dos ministérios que mais recebe capital financeiro em termos da distribuição do Orçamento do Estado. Porque as funções do Orçamento do Estado são algumas, uma delas é o Plano Financeiro do Estado. E no Plano Financeiro do Estado significa que vamos distribuir as verbas para os determinados ministérios: Saúde, Cultura, Educação, Infraestruturas no caso, e portanto nós tivemos um dos ministérios com maior capacidade financeira, não de lucro, mas de gasto, não é? A ser gerido por alguém que fazia cedências de indemnizações quase milionárias por mensagens de WhatsApp. Portanto, como é que eu ia dizer isto? O Estado português andava a ser gerido como se gera uma equipa de futebol amador, pelo WhatsApp. Domingo é às 3 horas ali em Alvalade. Literalmente isto. É que literalmente, poderia ser uma hipérbole, mas não é. Se eu estivesse presencialmente, teria sido fechado o assunto de viva voz. Mas a minha questão é esta. Porquê é que o senhor, quando recebe essa informação de que é preciso pagar €500 mil à senhora, não pede logo esclarecimentos sobre isso e só pede quando se sabe em público? Pois cria depois uma suspeição de teatralização. Não, mas não há nenhuma... Não, desculpe. E o pior é que ela nem deveria ter recebido a indemnização, foi a tribunal e foi, ou melhor, aconselhada a devolver e diz que não devolvia. Não sei se recordam. Pior ainda. O processo não estava a ser conduzido por mim. Eu tenho confiança desde logo na empresa, em todas as pessoas que trabalham comigo. Nós não acompanhamos todos os temas, todos os dossiês em detalhe. E, portanto, eu tenho muito, um ministro tem muitos dossiês para acompanhar. Eu não estava a acompanhar esse. E, portanto, há uma confiança, não só perante a empresa, mas perante todas as pessoas que estavam a trabalhar comigo. E foi nesse quadro que é dada uma resposta, uma anuência política a um valor. O valor é muito alto, mas ele decorre de salários que também são dos administradores, que são também muito altos. E, portanto, não há... Pode haver uma reação em relação ao montante, mas obviamente que eu tinha consciência que no quadro de uma empresa com salários altos, as indemnizações por despedimento também são altas. Para fechar o assunto da TAP, alguma vez os portugueses vão voltar a ver de volta os 3,2 mil milhões de euros que o Estado pôs na TAP? Não, claro que não. Claro que não. Claro que não. Antes dele responder, ele claro que vai dizer que sim, obviamente, só se for parvo. Quer dizer, não é que não... Enfim, mas claro que não vão devolver, no sentido em que nós em Portugal temos uma dívida geracional. Eu há bocado falava da questão da dívida pública. O valor saudável da dívida pública deve ser a 60% do PIB, segundo os critérios de convergência da zona euro. Nós com 113% da dívida neste momento, e atenção que a dívida diminuiu em termos de percentagem do PIB, não porque ela diminuiu em termos absolutos numerários, mas sim porque a inflação gerou que o PIB aumentasse mais e, subsequentemente, o aumento do PIB fosse superior àquilo que era o aumento da inflação, ao aumento da dívida devido à questão da inflação, se me fiz entender. Portanto, o PIB aumentou a um nível superior ao da dívida porque a inflação permitiu que isso acontecesse. E, portanto, em termos percentuais nós estamos melhores, mas em termos absolutos nós estamos cada vez pior. Portanto, significa que nós não vamos ver esses 3,2 mil milhões de euros, até porque em termos absolutos a dívida não está a ser diminuída e, além do mais, nós partimos de um pressuposto em que uma pessoa que nasce hoje em 2023, um bebé, já vai nascer a pagar as dívidas na sua vida corrente que foram contraídas pelos governos dos seus avós. Ou seja, no caso, os meus pais ou os pais da minha geração. Portanto, nós nascemos em Portugal com uma dívida geracional do foro financeiro e económico que não conseguirá ser paga, no caso, em várias medidas, nomeadamente nos 3,2 mil milhões de euros injetados na TAP, que cada um de nós deu 300 euros. A questão coloca-se mais ou menos assim. Será que o Governo, neste momento, ou nos próximos 5 anos, 5 a 10 anos, tem capacidade de dar agora, diretamente, 300 euros a cada português, aos 10 milhões de portugueses? Claro que não. Não há nenhuma razão para que não vejam. A TAP é uma empresa que dá um contributo inestimável à economia portuguesa. Esse dinheiro vai ser recuperado. Todos os dias a TAP já está a fazer com que o dinheiro que o Estado português investiu nela se reverta em favor dos portugueses. O ritmo dos lucros que a TAP teve, eu não sei como é que está atualmente, mas nos primeiros meses da TAP, a seguir à reestruturação, os lucros que a TAP teve, para terem noção, os lucros que a TAP teve para se pagar
Os 3,2 mil milhões de euros, não sei como é que está agora, mas nos meses iniciais, eram precisos, sabem quantos anos? 88! 88! Eu, para ver a TAP estar paga e para devolver os 3,2 mil milhões de euros à população portuguesa, ia ter 112 anos. Eu, 112 anos. 112 anos. Portanto, eu só quando tiver 112 anos a este ritmo é que vou conseguir ver o dinheiro todo devolvido à minha pessoa e aos portugueses em geral. Portanto, fica à espera. Eu não sei se chego aos 112 anos. Agora, uma coisa eu tenho a certeza, é que esse dinheiro não vai ser devolvido. Eu posso chegar aos 112 anos. Até digo mais, eu tenho mais probabilidade de chegar aos 112 do que a TAP ser paga e devolvida. A TAP, se fechasse, nós íamos perder cerca de 10 mil milhões de euros até 2030. Isso era um prejuízo muito maior do que do que o dinheiro que foi injetado numa empresa que é crítica para o desenvolvimento nacional. Sobre isso não haja a menor dúvida. Portanto, você está a dizer de forma É crítica, no sentido pejorativo, mas é crítica. indireta, porque diretamente não vamos voltar a ver os 3,2 mil milhões. Não estou a dizer nada disso. Para já, o indireto e o direto, quer dizer, são as duas relevantes, em primeiro lugar. Só uma parte. A TAP, eu não estou a dizer que queime-se a TAP e não sei o quê. Agora, é preciso que as pessoas percebam, e até dentro do meio político também à direita, que os voos estratégicos que a TAP tem que fazer e que eu acho que deveria eventualmente fazer, ou terminar uma percentagem minoritária enquanto acionista, no caso se o Estado português o quisesse ser, mas ela continuaria privatizada, essas slots para Cabo Verde, Brasil, seja o que for, e o Brasil honestamente nem se precisa, porque a procura para o Brasil é imensa, mas nesses casos em concreto, para a diáspora portuguesa, nós não precisamos de ter uma TAP para comprar essas slots. Basta o Estado português comprar slots em entidades privadas para satisfazer a necessidade coletiva ou individual da diáspora portuguesa ao longo do globo. Não precisamos ter uma companhia aérea para satisfazer essas necessidades de preenchimento de slots. Basta comprar a determinadas entidades privadas. Isso é possível de se fazer. E com a oferta que existe, não é complicado. Agora, estamos a falar de uma empresa que dava prejuízo nas vésperas da pandemia, 100 milhões de euros de prejuízo nos 2 anos anteriores à pandemia, e que este ano já está a dar 200 milhões de euros de lucro nos primeiros 9 meses do ano. Isto é um resultado que mostra o sucesso da intervenção que foi feita na empresa, e nós também devemos estar satisfeitos com isso. Mas, Sr. Ministro, peço desculpa. É o hábito. Nuno Santos já não é. Se me der a mim 3,2 mil milhões de euros, eu apresento-lhe um lucro de milhões no próximo ano. Não é verdade? Não é verdade. A dívida não se paga. O déficit orçamental não se paga. Como assim? É que se isto não é verdade, então o Partido Socialista não se pode andar a vangloriar porque agora tem superávit orçamental. E tal, controlámos o déficit, agora até temos superávit e não sei o que mais. Portanto, se isto não é verdade, então o PS não pode fazer campanha pelo equilíbrio das contas públicas que fez ao termo do déficit. Não pode. Então não é, não é assim, fazemos a experiência. Não, peço desculpa, isso não é assim que funciona uma empresa. O homem temos que respeitar, é o neto de Sapateiro. Temos que respeitar, é o neto de Sapateiro, e realmente ele percebe disto, que é o socialista que andava de Porsche. Não sei se tem noção. Portanto, enfim, o neto de Sapateiro que andava de Porsche. Pode pôr lá o dinheiro todo que quiser na empresa. A empresa, o negócio, a atividade da empresa tem que dar lucro independentemente do dinheiro que lá está. Isso não é assim. Você pode encher uma empresa de dinheiro e ela continuar a dar prejuízo todos os anos. Sim, mas todas podem. Agora, se a capacidade de obtenção de lucro é muito mais fácil com um investimento maior, é claro que isso vai acontecer e é muito mais provável. Que raio de raciocínio é este? Por isso é que o gangue dos tubarões, ou o Shark Tank, existia. Que era para empresários que detinham determinadas entidades comerciais, iam para lá pedir investimento para conseguirem capitalizar e aumentar os seus próprios lucros ou então pagar determinadas dívidas, se fosse o caso. Portanto, obviamente que a obtenção do lucro fica sempre muito mais fácil quando há muito mais investimento. Eu não consigo compreender isto. Eu sei que 3,2 mil. E é um investimento obrigacionista. Nós fomos obrigados, ninguém ensinou uma coisa a dizer eu concordo com isto, não sei o que mais, para dar 300 euros por cada pessoa em Portugal para a TAP. O pior é isso. Não, uma empresa não dá lucro porque meteu lá 3,2 Mas com esse dinheiro eu posso fazer investimentos que me permitem ter o lucro. Só que não, claro, não é claro. O dinheiro não é para um buraco negro. Peço desculpa, não é claro. Porque nós estamos a falar de uma empresa que já tinha um nível de dívida muito acumulado e que tinha que fazer face a obrigações nos anos seguintes e não iria ter um... Vou dar um exemplo. Vocês têm uma banca de limonada e vendem limonadas. E têm uma dívida para pagar 10 euros ao Sr. Manel dos Limões, que vocês compraram os limões, mas ficaram a dever. Chega alguém lá e dá-vos 2.000 euros. E vocês pensam, fogo, isto é muito dinheiro. O que é que eu vou fazer? Para pagar a dívida e para capitalizar ainda mais a minha empresa,
em vez de eu estar aqui a espremer limões à mão, vou comprar uma máquina que espreme diretamente os limões e eu assim, em vez de ter só uma banca, abro 2 bancas e vendo a duplicar. E vocês conseguiram isto porquê? Porque o investimento foi de uma ordem tal superior que vocês conseguiram capitalizar e incrementar o vosso nível de capital de negócio. E passaram de mão de obra humana, no caso, para capital fixo, que no caso seria a máquina de espremer limões. É um exemplo simples que explica esta situação. Pá, isto é... Eu fico estupefacto como é que esta pessoa, que geria a questão orçamental do Ministério das Infraestruturas, diz esta baboseira. Eu lamento imenso. Isto é ridículo e é preocupante. Isto é preocupante. Uma atividade, ou não se perspectivava que ela fosse ter uma atividade que fosse garantir receitas para continuar a sobreviver. Os 3,2 mil milhões de euros não foi para a empresa fazer investimento, foi para a empresa pagar dívida e conseguir suportar um período em que iria estar a funcionar com uma baixa atividade. Essa ideia que o José Rodrigues dos Santos aqui deu, que é... Mas não é ideia, é realidade. Bom, com 3,2 mil milhões de euros, qualquer empresa dar lucro. Não digo qualquer empresa, depende da dimensão da mesma, mas no caso da realidade económica portuguesa estamos a falar de mais de 1% do PIB. Portanto, só numa empresa de aviação. Isso não tem correspondência nenhuma com aquela que é a atividade de uma empresa. Uma coisa é o dinheiro que injeta uma empresa, outra coisa é essa atividade, aquela empresa está a dar lucro. E hoje a atividade da TAP está a dar lucro porque ela... Ele basicamente está a dizer que com uma maior quantidade de investimento, de injeção de capital na empresa, não é mais fácil obter lucro, quando na verdade é o exemplo mais básico, como eu expliquei anteriormente, explica isso mesmo. Isto não é verdade. Passou por um processo de reestruturação bem sucedido. E são tantos os maus exemplos de decisões... e há coisas que correm mal, aquela intervenção correu bem. Enfim, a entrevista a acabar assim ainda é mais ridículo do que tudo o resto que eu ouvi aqui. As baboseiras e a incoerência e a hipocrisia toda, em termos factuais. Eu não estou a dizer isto porque não gosto do Pedro Nuno Santos, que não gosto, é verdade, mas estou a dizer isto pelo aquilo que foi dito, não pela pessoa em si. Porque, como pude explicar anteriormente, há coisas aqui que estão inerentemente incorretas. E eu acho... E esta pessoa vai ser o nosso primeiro-ministro. Ou eu muito me engano. Espero que não, mas eu muito me engano. Enfim, sinto que estou a enervar-me muito e em época natalícia não faz bem. Portanto, sigam-me nas redes sociais aqui em cima. Metam like no vídeo caso ainda não o tenham feito. Subscrevam também o canal, porque ajuda bastante. Já estamos nos 60 mil subscritores, acho eu. Portanto, pá... vamos aos 70 mil, não é? Portanto, pá, isto passo a passo, não é? O Pedro Nuno Santos faliu Portugal passo a passo, nós aqui tentamos chegar passo a passo aos 70 mil. Bom, meus amigos, muito obrigado a todos e ficamos por aqui. Partilhem também o vídeo com quem gostam e com quem não gostam e, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.